irmãs e queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos ainda no tempo do Natal, às vésperas da solenidade da Epifania do Senhor. E na liturgia de hoje, o texto que iremos refletir é o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 35 a 42. Esse texto nos convida a meditar sobre o convite ao discipulado e a experiência transformadora de estar com Jesus. Bem, o Evangelho de hoje nos apresenta uma cena repleta de significado. Um encontro inicial entre Jesus e aqueles que foram seus primeiros discípulos. Essa narrativa nos conduz a uma experiência sobre o discipulado cristão, a busca pelo sentido da vida e a transformação que surge de um verdadeiro encontro com Jesus. Bem, a narrativa começa com o testemunho de João Batista, o precursor de Jesus, que ao vê-lo, aponta para ele e declara: eis o Cordeiro de Deus. Essa expressão condensa a soteriologia junina, ou seja, Batista apresenta Jesus a seus discípulos não como Messias, mas como Salvador, o qual salvará o mundo por sua missão, que o levará à morte na cruz. Interessante observar que João, em seu papel de testemunha, não retém os discípulos para si, mas os conduz ao encontro de Jesus. Assim também somos nós, chamados a ser testemunhas, que direcionam outras pessoas ao Senhor. É Ele quem deve ser o centro da atenção e não nós, suas testemunhas. Quando os dois discípulos seguem Jesus, ele se volta e pergunta: que procurais? Essa é uma pergunta que toca o coração. Jesus nos convida, aqui nesse texto, a refletir sobre o que buscamos na vida. Qual é o sentido mais profundo de nossa existência? Também esse trecho aqui diz respeito àquela busca própria do discípulo, que quer encontrar o Senhor e pergunta por ele onde ele está, onde ele vive, onde ele permanece. Bem, os discípulos respondem com outra pergunta: onde moras? O verbo aqui usado, menen, significa onde permaneces e exprime a autêntica busca de Deus. Em outras palavras, a pergunta dos discípulos significa: qual é a tua vida, teu modo de existir, o mistério de tua pessoa? Por isso, a pergunta revela o desejo de estar com Jesus, de experimentar uma presença e aprender diretamente dele. Na resposta de Jesus, vinde e vede, ele não oferece explicações teóricas sobre sua pessoa, mas aqui é um convite a experimentar, a permanecer com ele e descobrir quem ele é. Os dois discípulos foram, pois, com ele, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. No segundo momento, nós temos o encontro de André com seu irmão Simão. Isso porque a experiência dos discípulos com Jesus os transforma profundamente. Não tem como fazer uma experiência com Jesus e fechar-se em si mesmo. André, após passar um dia com Jesus, vai ao encontro de seu irmão Simão e proclama: encontramos o Messias. Veja, essa afirmação, expressa com tanta paixão, demonstra que a fé nasce do encontro com Jesus, não de conceitos abstratos. A fé é, portanto, uma descoberta pessoal que transforma quem o experimenta em anunciador da Boa Nova, anunciador de Jesus como Salvador da humanidade. Assim, André conduz seu irmão Simão a Jesus. Ou seja, a sua experiência com Jesus fez dele anunciador
e testemunha de Jesus. Bem, Jesus olha bem para Simão e lhe dá um novo nome, Cefas, Pedro, que significa rocha. Isso significa um novo caráter a partir desse momento que Jesus concede a Pedro uma nova identidade. O termo Petros, em grego, significa uma pedra separada de uma rocha grande e maciça. Isso significa que Pedro, como nós vemos em Atos dos Apóstolos, após o Pentecostes, ele chegou a ser como uma rocha forte ante a perseguição que experimentava na igreja primitiva. Isso significa também que estar com Cristo transforma quem somos e nos dá um propósito na vida. Sermos essa rocha também para os irmãos, para a comunidade. Meus irmãos e minhas irmãs, a narrativa de hoje nos ensina que o seguimento a Jesus consiste em 3 movimentos. Ver, ou seja, reconhecer que Jesus é o Messias, o Salvador da humanidade, isso a partir do testemunho da igreja e principalmente a partir de uma experiência pessoal de encontro com Ele. Segundo, permanecer. Isso significa que o seguimento consiste numa partilha de vida e de destino, numa profunda comunhão com Jesus, com seu destino e sua missão. E terceiro, testemunhar. O que foi chamado e chamada a estar com Jesus torna-se testemunha da boa nova que é Jesus, boa nova da salvação para a humanidade. Ele, todos os dias, continua nos convidando. Vinde e vede. Ele nos chama constantemente a estar com Ele, a permanecer em sua presença e sermos transformados por esse encontro. Que nesse início de ano possamos, como os primeiros discípulos, proclamar com alegria: encontramos o Messias. E ao permanecermos com Jesus, sejamos instrumentos para levar outras pessoas a fazerem essa mesma experiência de fé e de salvação. Que o Senhor nos ajude em nossa missão. Que assim seja.